posso clamar, pela fé posso enxergar. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas começa agora. Que a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio que tenho de estar aqui nesse veículo de comunicação. Obrigado, Senhor, porque Tu tens nos coroado. Podemos falar da Tua palavra livremente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria falar para você quem tem gerido a sua vida. Você tem vivido por si mesmo aquilo que dá no seu coração, ou você tem vivido aquilo que o Senhor quer? Interessante que quando Paulo ele fala aqui aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O apóstolo Paulo, ele era totalmente dirigido pelo Senhor. Paulo ele já não tinha vida própria agora, porque era o servo de Cristo Jesus. Um servo, ele não faz aquilo que ele quer, mas ele faz aquilo que o seu Senhor quer. E Paulo tinha essa convicção, e ele olhava para Jesus e via aquele que o amou e aquele que se entregou por ele. E Paulo fala: olha, eu quero ser servo de um senhorio assim. Um senhorio que dá sua vida por mim, um senhorio que me ama. Então, agora já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Quando nós dizemos assim, nós vamos a lugares em que agrada ao Senhor, nós dizemos coisas que agradam ao Senhor, nós projetamos sonhos que agradam ao Senhor. A nossa vida agora é toda para louvor do Senhor. A sua vida tem sido assim, um louvor ao Senhor? Então pense bem, Paulo foi um homem que tinha um chamado especial de Deus. Ele foi comissionado por Deus para levar a palavra do Senhor. E ele tinha abundância no seu coração, porque o que ele queria era morar com Cristo Jesus. E enquanto nessa vida, ele deu o melhor para que as pessoas recebessem o poder de Deus através da palavra viva. Eu queria que você deixasse um pouco de pensar somente no consumir, no ter, mas pensasse um pouco em ser um filho do Deus Altíssimo, ser um cordeiro com Jesus Cristo. Que Deus te abençoe durante todo o dia de hoje. Quero conversar hoje com o Carlos Eduardo Cadu, lá de Paraguaçu. Ele tem uma história e eu queria compartilhar com você a história do Cadu. Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um grande prazer receber hoje no programa Restaurando Vidas um jovem, Carlos Eduardo Vilas Boas dos Santos. Deus te abençoe. Amém. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor. É paulista? Paulistano. De nascimento só, né? Isso, de nascimento. Nasceu onde? Nasci em Americana. Perto de Campinas ali? Perto de Campinas, interior de São Paulo. Viveu lá quanto tempo? Vivi lá até os 12, 13 anos. Então quer dizer que na adolescência, no começo da adolescência e pré-adolescência mudou para Minas Gerais? Já vim aqui pro sul de Minas. Agora, o que vocês faziam lá? O que seus pais faziam lá? Meu pai trabalhava numa indústria, que fabricava bombas hidráulicas. Minha mãe sempre foi costureira. Ela sempre trabalhou no ramo da costura. E os seus familiares também, as outras gerações, são lá do estado de São Paulo? A família da minha mãe é toda aqui do sul de Minas. Os meus pais, os familiares dos meus pais são de uma cidade próxima a Andradina. São Paulo também. Isso, perto da divisa. Agora, a sua infância, vamos dizer, até os 12 anos, você foi iniciado a palavra de Deus? Como é que foi a sua vida aí até esses 12 anos de idade? Meus pais sempre foram à igreja, muito religiosos, e nos levavam também, né, às práticas da igreja católica. A gente sempre frequentou. Vocês frequentavam, mas não era aquela assim... Não tinha um envolvimento, não. Era uma frequência... Não envolvia nenhum ministério com a igreja católica? Não. Só batíamos o cartão ali. Vocês iam todo domingo como se fosse assim: eu estou indo porque aí eu agrado a Deus? Isso, a gente batia o cartão lá todo domingo. Isso foi até os 12 anos? Isso. Prosseguiu um pouco mais depois, mesmo depois de vir para Minas Gerais,
continuamos. Agora, você teve uma infância tranquila quanto a valores, você não se excedeu em nada, sua família era equilibrada? Tranquila, meus pais sempre nos educaram. Os valores, né? Os valores, os princípios de corretos da vida, né? Meus pais sempre nos encaminharam, eu com o meu irmão. E você mudou para onde em Minas Gerais? Estou morando atualmente em Paraguaçu. Quando vocês mudaram de Americana... Direto para Paraguaçu. Tá. E lá em Paraguaçu, você chegou depois dos 12 anos em diante. Foi, isso. E como é que foi sua vida lá? Ainda daquele jeito, batendo cartão na vida espiritual? Achávamos que, no meu caso, eu achava que esse decorrer de vida estaria bom, era para isso que eu tinha... Deus tinha me feito para continuar batendo cartão, seguir daquela mesma rotina religiosa. Tá. E você teve uma adolescência, juventude tranquila? Tranquila. Não se envolveu em perigos da vida? Não, eu até tive algumas experiências, como todo jovem, adolescente que está exposto aos convites do mundo. Convites do mundo, né? As luzes do mundo brilham bastante e o jovem tem que ficar esperto com isso. Andei por aí. Agora, você já tinha sido convidado para uma igreja evangélica, para participar de algum culto? Como é que era? Por volta do ano de 2010, né, final de 2009, 2010, antes disso, quando ingressei no primeiro ano, né, do ensino médio, eu conheci uma jovem lá e ela me convidou durante 3 anos para mim ir fazer uma visita para ela na igreja dela, na qual ela frequentava. E durante esses 3 anos eu fui levando ela com a barriga, na conversa, né? Durante um período que no final de 2009, início de 2010, aconteceu um fato na minha casa, onde os meus pais, nós íamos vender tudo que a gente tinha aqui e ia voltar para a Americana, onde a gente tinha saído. E aí então eu resolvi pagar essa dívida. Falei, já estou indo embora, não vou ficar mais aqui, final de semana que vem eu vou embora, então eu vou pagar essa dívida. E aí eu fui, né, nessa igreja, na qual eu tinha sido convidado durante 3 anos, e eu não sabia, depois disso eu vim saber que eu já estava em oração, né, os jovens daquela igreja... A tua vida já estava coberta de oração. Já estava coberta de oração. E quando eu fui na igreja, eu tinha aquela aversão de crente, né? O que você pensava que podia acontecer dentro de uma igreja evangélica? Eu achava que eles queriam meu dinheiro, que era tudo bagunça. E quando eu cheguei ali, me deparei com jovens, né, que se vestiam como eu, só que eles tinham um diferencial. Eles tinham Jesus Cristo. Eles tinham a palavra de Deus e a buscavam e a viviam. E isso me chamou muita atenção. Mas você conviveu com a Bíblia durante a sua idade da infância, adolescência? Havia na sua casa alguma Bíblia? Como é que era? Sim, havia, mas não tínhamos nenhum tipo de prática de leitura. Não tinha contato? Não, era como simplesmente livro. Um amuleto santo. Isso. Que trazia um bom fluido para aquela casa, mas que não precisava ser manuseado. É por aí mesmo. Só que isso não existe. Não. A Bíblia, ela fechada é um livro, ela aberta é Deus falando conosco. Amém. E ela aberta tem que ser lida, porque tem lugar que deixa a Bíblia aberta assim, fica aquela página amarela, e até mas ninguém é abençoado, né? É verdade. Agora, quando você viu que aqueles jovens, eles manuseavam a Bíblia, e como é que você foi confrontar isso? Como é que você fez? Eu comecei a buscar entender quais eram os princípios e valores que eu vinha carregando na minha vida até ali. Princípios de conduta, ok, bacana, meus pais me ensinaram por aí e eu devo muito disso para eles. Mas um princípio espiritual, uma busca da onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu estou indo, o que eu tenho que fazer nessa terra. E eu comecei a enxergar nisso através do estudo da palavra de Deus, através da busca e da oração, e Deus foi me revelando. Até tem um fato muito engraçado, que quando eu comecei na igreja foi por causa dessa menina. Hoje minha noiva... Você tinha interesse nela? Eu tinha interesse nela. Você foi para a igreja com segundas intenções? Eu fui com segundas intenções nela. E quando eu cheguei lá e comecei a demonstrar isso para ela de uma forma mais clara, ela que tinha se convertido há pouco tempo também,
ela fez algo que hoje eu quando aconselho algum jovem, alguma menina ou algum menino, eu digo para eles: se vocês forem deparados com alguma pessoa que se mostrar interesse, a primeira coisa que você deve fazer é apresentar Jesus para eles. Porque a minha noiva fez isso comigo. Primeiro ela me apresentou a Jesus. Se eu passasse no teste de Jesus, eu seria um homem para poder namorar com ela. Então não foi o primeiro namoro, não? Não. Porque hoje eu vejo, às vezes, nos jovens da igreja, fala: não, aquele cara é do mundo, mas eu vou namorar que eu vou ganhar ele para Jesus. Tem um perigo aí, né? Muito grande, muito grande. Eu tenho trabalhado com jovens lá na minha cidade hoje, onde muitos têm abandonado o evangelho porque eles não influenciam, eles se deixam influenciar pelos valores. Quer dizer que a chance, a probabilidade daquele que está buscando o Senhor ir para o mundo e voltar para o mundo é maior do que trazer o do mundo para dentro da igreja. É maior. Primeiro devemos apresentar o nosso Deus, Jesus Cristo, para essa pessoa. Se essa pessoa passar no teste de Jesus, então ela estará apta para ter um relacionamento. Foi isso que a minha noiva fez. Ela me apresentou Jesus e falou: ó, esse é meu Deus a quem eu sirvo. Se você quiser andar comigo, sirva a Ele. Agora, quando você foi adentrando a palavra de Deus, que você olhava como é que era a sua espiritualidade na infância, você foi descobrindo alguma coisa e falou: mas eu estava fazendo tudo errado. Aconteceu isso contigo? Aconteceu. Hoje em dia, pastor Pedro, as pessoas têm ignorado a palavra de Deus porque elas vêm confrontando as nossas vidas, a nossa natureza pecaminosa. Então a palavra ela vem confrontando as nossas vidas. E é um ponto onde você decide: eu quero uma transformação, uma mudança de vida, ou eu quero deixar para lá e como diz uma música popular, deixa a vida me levar, né? Então eu me deparei nesse estágio e eu falei: Senhor, eu quero uma transformação de vida, eu quero viver isso que eu vi nas pessoas que buscam ao Senhor. Então eu comecei a buscar e a palavra vinha confrontando. E a Bíblia nos diz que todo dia deve morrer a nossa carne, né, para que o Espírito cresça e cresça cada vez mais. Amém. Agora hoje, meu irmão, chamo você carinhosamente de Cadu, não é? Eu vou até explicar. Você chega num lugar hoje, e muitas vezes dentro de uma igreja evangélica, e você começa a notar algumas práticas, talvez com desejo de atrair pessoas, ou talvez corações que estão carnais começam a colocar dentro da igreja algumas práticas que não estão aí na palavra e que têm trazido a igreja para o mundo. Em vez de levar o mundo para dentro da igreja, tem trazido a igreja para o mundo. Você tem notado isso? Tenho notado muito nisso, né? Nós temos um projeto lá em Paraguaçu, no qual a gente tem contato com outros ministérios, no qual a gente vê que algumas coisas estranhas têm acontecido no meio da igreja, né? Nós que conhecemos a verdade devemos estar atentos a ela, não brincarmos com a palavra de Deus e não brincarmos com Deus, porque é muito sério, né? O nosso inimigo, ele não tá para brincadeira, ele quer ceifar a vida. Nesse desejo da igreja trazer todo mundo para dentro, ela pode acabar se contaminando. Pode acabar. Não por causa que as pessoas vão entrar, mas por causa das práticas que elas estão usando. É verdade. Devem ser mantidos os princípios e valores bíblicos que o Senhor Jesus nos ensinou. Quem lava, quem limpa, quem poda, quem conserta é a palavra. É a palavra que transforma. Amém. Agora, hoje também na juventude, a gente nota muito aquela frase: isso não tem nada a ver, eu posso levar isso aí de qualquer jeito, eu estou brincando com as coisas do mundo. É perigoso isso? É muito perigoso. Tem um amigo meu lá que está morando em Santos que ele me disse uma certa vez, eu guardei isso, que no tempo de Adão e Eva, Satanás chamava-se a cobra, né? E em Daniel é o dragão, em Apocalipse é o dragão, e hoje Satanás chama nada a ver. Coisas estranhas têm acontecido e a gente diz: não tem nada a ver, não tem problema isso não, pode deixar acontecer, é um pecadinho só, um pecadinho aqui, um pecadinho ali. Nós sabemos que a Bíblia diz que nosso pecado faz a separação de nós e do nosso Deus. Então não devemos brincar com o pecado, que é muito sério. E ela nos chama a mudar a prática, né? Convertei-vos então, não é verdade? Não? É verdade. A conversão é uma virada de 180 graus, né? É Se você andava por um caminho, você vira e não anda ali mais. Então a igreja hoje tem que orar mais, buscar mais na verdade, porque ela pode estar correndo sério risco. É verdade. Devemos voltar aos princípios da igreja primitiva,
né? Uma igreja que tinha compromisso com a doutrina dos apóstolos, que tinha compromisso no partir do pão, que tinha compromisso em estar orando unânime, todos juntos ali, e isso não tem ocorrido. Isso tem, nós temos achado poucos, tem esses, estão às vezes escondidos em lugares onde a gente não vê, mas ainda tem esses que dobram os joelhos e vivem como a igreja primitiva que pregava o evangelho, a salvação e a mensagem das boas novas, que é a salvação em Cristo Jesus. Agora, algum jovem que pode estar assistindo o nosso programa, ele pode estar falando, pô, o cara é tão jovem, é igual o Cadu, está dentro da igreja, não vai curtir, não vai para balada, não vai experimentar as coisas novas, isso te faz falta? O que você acha? Não, para mim hoje eu não faz nenhum tipo de falta, até, né, contando que eu sempre quis duas coisas na minha vida. Eu sempre quis ter uma namorada com cabelo comprido, longos cabelos pretos compridos assim, e sempre quis que me chamassem de Cadu. Eu tive muitos apelidos, mas Cadu nunca pegou. E quando eu comecei a ir para a igreja, sem eu falar nada para ninguém disso, me começaram a me chamar de Cadu, Então toda vez que eu ouço Cadu, eu me recordo que hoje eu tô no lugar onde eu sempre deveria estar. Então a mensagem para o jovem que acha que as baladas da vida são essenciais, né? Eu venho te dizer que isso tudo é ilusão. Isso tudo é ilusão. Isso tudo gera morte. Gera morte. São caminhos de morte disfarçados em solução. A palavra do Senhor diz que o homem, muitas vezes, ele pensa que ele está no caminho seguro, mas esse caminho dará morte, não é verdade? É verdade. Então nós temos que ir mesmo, buscar na palavra de Deus uma orientação, buscar na palavra de Deus o consolo pelas nossas vidas e o preenchimento, né, que só o Senhor Jesus pode dar. Só o Senhor. Cadu, deixa uma palavra para as pessoas que estão talvez sem rumo na vida. É verdade. Um versículo que eu gosto muito, está em 1 Pedro 3,15. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando-vos sempre preparado para vos responder todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Esse recado vai mais até para a igreja, para aquele jovem que está há tanto tempo caminhando na igreja, mas tem andado em nível tão raso espiritualmente, não tem buscado pagar um preço, né? Você que quer uma transformação de vida, venha para o Senhor Jesus. Ele pode mudar a sua vida. Ele nos ensina, né, os valores que o Pai, nosso Deus Criador, quer para as nossas vidas. E o melhor de tudo, Jesus quer te dar uma vida eterna. Amém. Cadu, muito obrigado, que Deus te abençoe, grande abraço à sua igreja. Amém. E eu sei que você está fazendo seminário, que você quer realmente cada vez mergulhar mais na palavra do Senhor. Verdade. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Eu conversei com Carlos Eduardo Vilas Boas dos Santos, mas o programa Restaurando Vidas volta já já, não sai daí. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero falar hoje a respeito da oração da fé. A oração da fé muito pode, porque ela vai aos ouvidos do Senhor e o Senhor a responde. Diz a palavra que muito pode e muita eficácia tem a oração de um justo. E diz a palavra que o Senhor não rejeita a oração, Ele se agrada em nos ouvir. O salmista Davi diz no Salmo 5 que de manhã ele apresenta a sua oração e ele fica esperando a resposta. E aconteceu algo aqui muito sério com o povo de Deus. Êxodo capítulo 17, a partir do versículo de número 8, diz a palavra do Senhor: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens
e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado por o privilégio que temos de abrir as Escrituras e buscar conhecimento, buscar entendimento, sabedoria e cura para as nossas almas. Eu peço a tua bênção sobre essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tratada e curada através da tua palavra, que ela descanse em ti, Senhor Deus, e tenha convicção de que tu és o Deus que ouve e que age em tempo oportuno. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Às vezes você ora e fala, olha, Deus não ouve a minha oração, Deus não quer me ouvir, Ele não está preocupado com a minha causa, mas a palavra do Senhor, ela nos ensina a orar, ela nos ensina a orar e sem cessar, ela nos ensina como aquela mulher que foi até o juiz era ímpio, o juiz não tinha comprometimento com a verdade, era um juiz que realmente não gostava da verdade, e essa mulher ela começa ali a insistir, e diz a palavra que o juiz então, para se ver livre, julgou a sua causa. Então, com isso o Senhor está falando, ore, ore. E é interessante aqui, um povo inimigo de Deus, ele vem e ataca Israel. E Moisés então, ele fala, olha Josué, escolhe homens. Primeiro passo aqui, não são todos que estão preparados para a batalha. Moisés manda que escolhesse homens. Dentro do exército do Senhor, há homens preparados para algumas coisas e outros para outras. Mas ali era necessário homens de guerra, homens ousados, homens que tinham prazer em lutar, prazer em guerrear e vontade de vencer. E Moisés então pede que Josué separe aqueles homens, mas diz que Moisés não ia ficar parado, ele ia pegar o bordão, que significava autoridade ali, que vinha do Senhor, ia ficar lá em cima do morro. E ele não ia ficar ali para apreciar ou para fugir da batalha, mas ele ia abençoar aquele povo, interceder por aquele povo, bradar por aquele povo. E é interessante que quando Moisés então sobe, e Moisés ergue o bordão, ergue as suas mãos, num sinal ali de oração da fé, ele está ali na intercessão, ele está ali na retaguarda, aquele povo estava vencendo. Quando Moisés então abaixava suas mãos que cansavam, o povo amalequita começava a ter a vitória. Então Arão e Hur tiveram uma ideia, puseram uma pedra para Moisés se assentar, e eles entraram um debaixo de um braço, um debaixo do outro, e mantiveram ali, até que Israel, comandado por Josué, desbaratasse todo o exército inimigo. As pessoas muitas vezes elas não têm essa percepção pela palavra do poder que tem a oração, a intercessão, a súplica do justo. E é interessante isso, porque Jó, ele tinha um hábito muito bom, levantava de madrugada, de tempo em tempo, orava, sacrificava e falava, Senhor Deus, talvez algum dos meus filhos tenham pecado contra ti. E Jó então, ele estava ali em oração, abençoando os seus filhos. E nós muitas vezes deixamos de orar, nós deixamos de orar porque achamos que isso não é importante, ou que isso vai nos tomar um tempo precioso, mas é na oração que se ganha as batalhas, é na intercessão que nós mexemos com o coração de Deus, e aí Ele vai e intercede por nós. Olha que maravilha aqui, quando Ele baixava suas mãos, havia uma revertida ali. Por que isso? Quando nós deixamos de orar, as coisas vão acontecendo, e vão acontecendo de maneira negativa na nossa vida, elas vão nos degradando, elas vão assoreando, elas vão solapando e vão tirando ali a nossa vitória. Quando nós deixamos de orar, nós deixamos de vigiar.
E nós, muitas vezes, caímos nesse momento, no momento de maior fragilidade, onde os joelhos não se dobram mais ao Senhor, onde a vigilância, ela já não é mais um pré-requisito. E nós começamos então a dar espaço para que as coisas do mundo comecem a adentrar na nossa família, na nossa casa e na nossa vida. Você tem orado? Você tem buscado ao Senhor em oração? Você tem crido que o Senhor ouve a sua oração? Foi o que Moisés fez. Moisés, ele achou um lugar onde ele poderia abençoar o povo, onde ele poderia interceder e onde ele poderia estender a mão sobre aquela batalha e falar: Senhor, dá a vitória a Josué. Josué está lá no meio daquela batalha, junto com o teu povo, e este outro povo é um povo que é ímpio, é um povo que não te adora. Senhor, tem misericórdia. E quando ele estava ali clamando, Josué estava vencendo. Mas quando ele cansou da oração, que ele cansou da intercessão e que ele abaixou a sua guarda, então o povo amalequita começa a ter a vitória. Você também precisa estar firme nesse projeto. Esse projeto de oração, de jejum, de buscar a vitória no Senhor. Você precisa crer que a oração pode muito. E a oração do justo é muito eficiente. A palavra do Senhor diz que Elias orou com instância e não choveu durante 3 anos e 6 meses. E depois ele voltou a orar para que chovesse. E a chuva veio e regou a terra. Elias, diz a palavra, era um homem que nem nós, com frio, com fome, com momentos depressivos, com momentos angustiantes e com momentos de ousadia. Mas ele era um homem diferenciado, porque ele obedecia e ele buscava o Senhor em oração. A palavra do Senhor diz que as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso você precisa de parceiros de oração. Você precisa de parceiros que vão estar com você na hora da dor. Muitas pessoas guardam o momento da batalha e não querem contar com ninguém. Procure alguns homens. Lembra que Moisés mandou escolher homens. Procure alguns homens, algumas mulheres cheias do Espírito Santo. Abra o seu coração. Fala: olha, eu estou passando por uma situação difícil. Eu preciso de vocês comigo em oração. Assim, Moisés também precisou de Ur e de Arão. E os dois ali deram o quê? Suporte para que ele continuasse, apesar do cansaço, apesar da fadiga, ele continuasse no momento de intercessão. Sabe o que aconteceu quando todo mundo se uniu? Josué lá na batalha, junto com os homens valentes. Arão, Ur, ali assessorando Moisés. Sabe o que aconteceu? Diz a palavra do Senhor: e Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Quando nós nos unimos em oração, quando nós cremos que o Senhor ouve a nossa oração e nós não desanimamos, grande vitória vem. Nós temos orado para que Poços de Caldas tenha um avivamento, onde as pessoas se arrependam do mal e queiram Jesus como Senhor. Mas eu preciso de você orando comigo. Ore, abençoe Poços de Caldas, abençoe nosso estado, abençoe a nossa nação. Pare de criticar os nossos mandantes. Pare de criticar aquelas autoridades que foram constituídas por Deus sobre a sua vida. Comece a orar para essas autoridades conhecerem o Senhor, para elas serem ferramentas do Senhor para nos abençoar. Nós precisamos inverter a situação. Nós precisamos crer no Senhor. Nós precisamos passar a orar mais. A palavra do Senhor diz que Samuel, ele diz assim: pecaria eu de não orar pelo meu povo? Vamos orar mais. Vamos buscar mais o sobrenatural de Deus. Poços de Caldas vai ser diferente, Minas Gerais vai ser diferente, o Brasil vai ser diferente. Eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Eu quero orar por você. Senhor Deus, levanta hoje homens e mulheres de oração que tenham o desejo de caminhar de joelhos. Senhor Deus, nós sabemos que as grandes batalhas são vencidas no poder da oração. Em nome de Jesus, que as famílias hoje elas estejam mais prontas a clamar e a viver prostrados no teu altar. Eu abençoo cada vida agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que você busque na palavra uma orientação para a sua vida. Que você tenha a Bíblia como a única regra de fé. Porque aqui está a verdade do Senhor. O Senhor Jesus, Ele quer falar com você através da palavra dEle. Busque incessantemente. Leia a Bíblia. E você vai ser extremamente abençoado. Amém. Posso clamar pela fé, posso enxergar.